O que é o novo nascimento? Muitas pessoas pensam que o novo nascimento é quando você é batizado nas águas, mas essas pessoas estão enganadas, não é. O novo nascimento é quando você aceita Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. O batizar nas águas é apenas um processo depois. É o processo de você passar pelos 3 umbrais da porta do reino, e sabemos que a porta é Jesus. João capítulo 3, versículo 5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Precisamos entender que o novo nascimento é o processo de vivificação do Espírito. Quando você era ímpio, você estava afastado de Deus porque o pecado te separava de Deus. Mas o véu do templo se rompeu quando Jesus morreu naquela cruz e nós fomos religados e a nossa comunhão com Deus foi restituída pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quando cremos e nos arrependemos e aceitamos Jesus, esse processo se concretiza pela fé em nossa vida e nós nascemos de novo, que o nosso espírito sem Deus é como se estivesse morto, mas ele foi vivificado em Cristo. Então o Espírito Santo faz morada dentro de nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós passamos a viver para a glória de Deus logo após o arrependimento. Então isso é nascer de novo. Mas então o que é o batismo? O batismo é morte e ressurreição com Cristo. Ah, mas eu sempre fui ensinado ao contrário. Foi ensinado errado se você foi ensinado que o batismo é novo nascimento. O batismo, ele é morte e ressurreição com Cristo. Em nenhum momento das Escrituras, no Novo Testamento principalmente, você vê algum verso que indique que o batismo é novo nascimento, e sim que a conversão e o arrependimento é novo nascimento. Você pode pesquisar na Escritura. A Bíblia Sagrada, ela tem autoridade máxima. E não algum líder, algum mestre, algum pastor. A Bíblia tem autoridade máxima. Então, o batismo é a morte e ressurreição com Cristo. E o arrependimento e o aceitar Jesus de todo o coração, esse sim é o novo nascimento. Então, você nasceu de novo? Se arrependeu verdadeiramente de todos os seus erros, de todos os seus pecados, saiba que Jesus Cristo está voltando. E mais ou menos 2000 anos atrás, ele morreu numa cruz para levar sobre ele tuas dores e enfermidades, os seus pecados, a sua condenação. Naquela cruz ele te livrou da morte, da enfermidade e da miséria. Se aposte disso. Retenha essas promessas que são benefícios de todo filho de Deus. E nasça de novo. Se arrependa de seus pecados. Se entregue a Cristo e passe pela porta do reino para a glória de Deus. A porta do reino, a porta é Jesus. E a Bíblia diz que a porta é estreita, mas não leva à salvação. E essa porta, ela tem 3 marcos, e Pedro disse isso na pregação após o Pentecostes. Você pode ler todo esse pedaço, todo esse trecho em Atos capítulo 2, principalmente após o versículo 30. Em diante ele vai dizer, vai se terminar, concluir uma pregação e vai batizar ele e os outros 120, quase 120 discípulos. Eles vão batizar 3.000 almas naquela pregação. Aquela pregação é infalível, é a porta do reino. Jesus é a porta. Aqui tem uma porta. Aqui tem uma porta, certo? Jesus é a porta. Mas existem os 3 marcos. Um aqui, um ali e um lá. Lá em cima, tá vendo? São os 3 umbrais. Então, Pedro diz que nós precisamos passar pela porta, tá? A porta do reino de Deus, mas não tem como passar pela porta, arrancar os umbrais, os marcos, e a porta ficar fixa na parede com as dobradizas e a gente passar, não. Nós não temos como passar pela porta se não passar pelos 3 marcos. Então precisamos entender que um marco é o arrependimento, o outro marco é o batismo nas águas,
que é morte e ressurreição, e o outro é o dom do Espírito Santo, mas o dom do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma segunda experiência, ou é uma segunda experiência, em modo de falar, que ela pode ser, pode ser uma experiência que venha antes do batismo nas águas. Não é uma regra. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Tá? Então, assim, vamos passar pela porta do reino ao aceitar Jesus, então nos arrependemos. Quando nos arrependemos, primeiro marco, nós nos arrependemos, aceitamos Jesus, nascemos de novo. Depois, como um testemunho público, nós morremos e ressuscitamos com Cristo no batismo nas águas. Mas nós já recebemos o dom do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo sem crer antes. Então você demonstra que crê quando você se arrepende e aceita Jesus. Então você nasceu de novo, seu espírito foi vivificado. O próximo passo é o batismo nas águas. E se você antes não foi batizado com o Espírito Santo, quando descer as águas e subir, que é a pessoa que te batizou, ore para que você seja cheio do Espírito Santo, seja revestido de poder, para glorificar a Deus mais ainda e dar muitos frutos. Deus abençoe sua vida. Shalom Adonai.